Meus amados irmãos, nós queremos pensar nessa noite, tendo por base esse texto que foi lido, à luz da palavra de Deus, nós queremos pensar sobre o poder da graça. Portanto, nós esperamos que tenhamos a boa compreensão da palavra de Deus. Não saia do seu lugar, não deixe que sua atenção seja tirada por nada e concentre-se na mensagem de Deus para a sua vida nessa noite. Meus irmãos, nós estamos diante de uma história um tanto emblemática. Estamos observando a vida e o ministério de um profeta, um homem, um pregador, que recebeu um chamado, uma ordem de Deus para levar uma mensagem. Ele vai, primeiro ele tenta fugir, depois ele é levado compulsivamente por Deus, até que finalmente ele chega ao lugar onde Deus o havia mandado. E essa é a história de um pregador que não queria a conversão dos seus ouvintes. Um profeta que tentou fugir de Deus, não queria obedecer a Deus, e depois ainda obedecendo, mas não queria a conversão dos seus ouvintes. Mas essa história nos mostra, irmãos, que a rebeldia humana não pode impedir os planos de Deus. Jonas, ele se dispôs a fugir da presença de Deus. Ele recalcitrou contra os aguilhões. Sua rebelião o levou ao mais profundo abismo. Ele foi levado para o mais profundo vale da sombra da morte. Encurralado pelas circunstâncias, ele então teve que obedecer a Deus, não viu outra saída, mas ainda assim não estava disposto a mudar suas atitudes. Irmãos, eu espero que esse profeta, eu espero que essa mensagem desse livro, ela sirva para nós. Ela sirva para nos moldar. Não é a vontade do pregador, não. Não é para moldar a igreja ao que o pregador quer, não. Ao que o pastor Roberto quer, não. É para moldar a nossa vida ao que Deus quer. Irmãos, nós precisamos refletir a respeito do Deus a quem nós servimos, a respeito da confissão que um dia nós fizemos. Estou falando para quem já é crente. E entender as implicações que tem, as responsabilidades que nós temos. Porque, meus amados, não pense que você tem essa bola toda. Não importa o seu posicionamento, o seu direcionamento, não importa as suas opiniões e nem tampouco as minhas. Eu estou dizendo o seu e a sua, o seu posicionamento, o seu entendimento, suas opiniões, isso serve para mim também.
Não importa o nosso posicionamento, as nossas opiniões, o nosso entendimento, Deus sempre levará a cabo os seus planos, os seus propósitos. E Ele poderá usar até a nossa maldade, a nossa desobediência, até mesmo o nosso pecado. Deus pode usá-lo para levar a cabo os seus propósitos. E no final de tudo se cumprirá o que disse Jó, no capítulo 42, no verso 3. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Amados, a graça de Deus, ela é maior do que o pecado do homem. A graça de Deus, ela é infinitamente maior do que o nosso pecado. O pecado dos ninivitas subiu ao céu. E Deus então decidiu em sua graça salvar aquele povo, chamando aquele povo ao arrependimento. Os ninivitas estavam sob a ira de Deus por causa da sua maldade, da sua violência, da sua truculência. Mas observe, amados, que maior do que o pecado dos ninivitas era e foi ali naquele momento a graça de Deus. Mesmo quando a medida do pecado chegou ao seu limite máximo, ainda assim houve perdão para aquele povo, porque aquele povo se humilhou diante de Deus. O segredo está aqui. Deus decidiu salvar aquele povo, mandou o seu profeta lá, e aquele povo se humilhou diante da graça de Deus. A graça prevaleceu sobre o pecado. Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 5, verso 20: onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça é superabundante. O castigo para aquele povo foi suspenso, porque a misericórdia foi oferecida e foi recebida. Observe, amados irmãos, o mesmo Deus que salvou a vida do profeta, que restaurou a vida de Jonas, que o arrancou das profundezas do abismo, foi o Deus que salvou os ímpios ninivitas da morte iminente. Qual era a mensagem? 40 dias e Deus vai subverter essa cidade. E diante dessa mensagem, houve arrependimento. Nós sabemos que Deus não rejeita um coração quebrantado. Davi nos ensina isso, lá no Salmo 51. Um coração contrito, um espírito quebrantado, Deus não o rejeita. Deus não manda embora aqueles que vão a Ele em busca de abrigo, aqueles que vão a Ele em busca de misericórdia. Como cantava o Acorde de Sião antigamente: não, não, ó 1000 vezes não. Jesus jamais disse não para o arrependido, pedindo perdão. Agora, meus irmãos, vamos entender uma coisa. Essa misericórdia de Deus, ela alcança os arrependidos. O coral canta um hino muito bonito, dentre tantos outros, dentre todos os hinos que o coral canta. Mas tem um hino que o coral canta que diz assim: perdoado, fui perdoado.
Quando é que nós somos perdoados? Quando é que se dá o nosso perdão? É quando nós nos voltamos, irmãos, é quando nós nos arrependemos. Deus está de braço estendido para conceder o seu perdão, a sua graça. Irmãos, uma coisa que nós aprendemos com essa história de Jonas: as motivações humanas não podem impedir a obra divina. Jonas pregou em Nínive uma mensagem de juízo. Jonas não chegou demonstrando compaixão para aquele povo. Ele chegou soltando fogo pelas ventas, como se diz no ditado popular. Ele chegou com uma mensagem de juízo, porque ele não queria a salvação daquele povo. Ele queria a condenação. Por mais que ele soubesse do que diz Ezequiel 33, verso 11, Deus diz: não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Jonas sabia disso. Mas o pensamento de Jonas estava em descompasso com a vontade de Deus. O pensamento de Jonas, ele estava desalinhado com o propósito de Deus naquela situação. Mas, irmãos, entendamos de uma vez por todas uma coisa: quando o nosso pensamento está em descompasso com o pensamento de Deus, quando o nosso propósito está desalinhado com o propósito de Deus, quando a nossa vontade é diferente da vontade de Deus, quem é que vai prevalecer? É Deus ou somos nós? É Deus. Não adianta, nós não poderemos jamais prevalecer contra Deus. Por isso, prevaleceu a salvação para aquele povo de Nínive, porque esse era o propósito de Deus, a salvação daquele povo. Agora observe na sua Bíblia o texto. No verso 1 ele diz assim: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Preste atenção a isso. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Irmãos, Deus, Ele sempre nos dá uma segunda chance. Ele deu uma ordem a Jonas. Jonas desobedeceu. Foi parar na profundeza do abismo. Deus então arrancou Jonas de lá e deu a ele uma segunda oportunidade. Observe que a primeira está no capítulo 1, verso 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas. Capítulo 1, verso 1. Capítulo 3, verso 1. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. É interessante, irmãos, observar que Jonas, ele prega uma mensagem de juízo iminente, sem dar àquele povo nenhuma faísca de esperança. Porém, não foi dessa forma que Deus tratou com Jonas. Ele tratou diferente. Da primeira vez que Deus falou a ele desobedeceu, ele não deu ouvidos à voz de Deus, mas Deus lhe ofereceu uma outra chance. Deus não
passou na cara, porque a Bíblia diz que Deus não passa na cara os nossos pecados, Ele nada nos impropera, Ele não joga na nossa cara o que a gente fez. Observe que o texto não mostra nenhuma palavra de reprovação de Deus para com Jonas. Você já parou para perceber isso? Deus dá a ordem a Jonas no capítulo 1. Jonas vai parar no ventre do peixe. Capítulo 2 é a oração de Jonas para Deus. E a gente não vê Deus dizer outra coisa. No capítulo 3, veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. E a ordem era a mesma que ele recebeu no início, no capítulo 1. Observe, meus irmãos, que Deus simplesmente concedeu a Jonas uma nova oportunidade. Não lhe lembrou da sua desobediência na primeira, não passou na sua cara o seu pecado, mas deu a mesma ordem a ele. Agora, o que é que isso nos mostra, meus irmãos? Isso nos mostra a bondade de Deus, o seu amor, sua graça, seu perdão. A gente está falando de Deus aqui. Ele é perfeito. Só que isso não significa, preste bem atenção a isso. Isso não significa que nós temos liberdade, licença para pecar e continuar pecando. Pecar achando que Deus sempre vai nos perdoar porque Ele é bondoso. O fato de Deus ser bondoso, amoroso, misericordioso, gracioso, perdoador, todas essas coisas não devem ser um estímulo para a nossa desobediência. Romanos no capítulo 6, no verso 1, diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Paulo faz uma pergunta intrigante aqui, né? Interessante. Deus não é gracioso? Ele não é rico, longânimo, rico em perdoar? Ele não perdoa? O salmista não diz: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades? Ele não perdoa? Porém, Paulo diz: nós vamos permanecer no pecado para que a graça seja maior. Porque quanto mais pecado, mais Deus derrama a sua graça para perdoar. Nós vamos permanecer no pecado? O próprio apóstolo responde no verso 2, ele diz: de modo nenhum. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para Ele morremos? Nós não morremos com Cristo? Morremos para o pecado. A pessoa que diz: eu vou pecar porque eu sei que Deus é bom e Ele vai me perdoar, não faz ideia da malignidade do pecado, nem tampouco, muito menos ainda, da santidade de Deus. Achar que não tem problema pecar porque Deus perdoa mesmo porque Ele é bom, então vamos continuar pecando, é não conhecer o que é a malignidade do pecado, e mais ainda, não entender o que é a santidade de Deus. Agora, nós erramos, irmãos. Jonas errou, é claro. E nós também não erramos, não? Erramos. Quantas vezes nós, ao invés de irmos para Nínive, pegamos o navio para Tarsis? Quantas vezes eu e você colocamos os pés na estrada da desobediência, fechamos os nossos olhos para aqueles que estão nos advertindo, para aqueles que estão nos mostrando o caminho,
tapamos os nossos ouvidos para aqueles que estão nos falando, nos avisando, nos alertando. Quantas vezes nós endurecemos o nosso coração, apegados, agarrados aos nossos pecados e à nossa desobediência a Deus. Mas Deus, Ele nos toma. Nós vimos na semana passada que aquele que está sem a correção é porque ele não é filho, é bastardo. E Deus, Ele nos toma. Ele nos oferece a sua graça, o seu perdão. Mas cuidado, porque essa graça, como a gente já ouviu tanto, né? A porta da graça, o que é que vai acontecer com ela um dia? Ela vai se fechar. A porta da graça, um dia, vai se fechar. Nós somos Jonas, irmãos. Eu e você. Somos Jonas. A Bíblia está repleta de Jonas. Pessoas que desobedeceram, pessoas que sabiam o que fazer e não fizeram. Nós poderíamos citar tantos casos, tantos exemplos. Abraão, nosso pai na fé, chegou no Egito, foi mentir. Foi dizer que Sara era sua irmã. Quase que dava um problemão ali, não é? Davi, o homem segundo o coração de Deus, adulterou, matou, mentiu, escondeu, omitiu o seu pecado. Jacó, o pai das 12 tribos de Israel, enganou o irmão, enganou o pai, enganou o sogro, saiu enganando todo mundo. Lutou com Deus, se agarrou com o anjo, queria prevalecer contra o anjo. E o que foi que aconteceu? O anjo deu um leve toque. O texto lá vai dizer que, o texto lá de Gênesis vai dizer que o anjo tocou na articulação da coxa de Jacó. No original, a ideia lá, a palavra tocou, é no sentido de um leve toque. O anjo deu um leve toquezinho em Jacó. Ele ficou manco pro resto da vida. Observe, irmãos, quando nós teimamos com Deus, muitas vezes basta um leve toque, um pequeno toque, para Ele deixar a gente manco. Eu estou falando no sentido figurado, isso pode ser, esse manco que eu estou dizendo que Ele pode nos deixar, pode ser qualquer coisa, não necessariamente a manqueira mesmo. Mas muitas vezes, irmãos, nós passamos por situações porque nós teimamos em desobedecer a Deus. Quantos outros exemplos nós poderíamos citar aqui? Mas observe, meus irmãos, Deus, Ele é tão misericordioso, Ele é tão compassivo, que Ele perdoa. Ele perdoou todos esses, perdoou Abraão, perdoou Jacó, perdoou Davi. Observe, irmãos, a gente tem um exemplo bem interessante lá no Novo Testamento. Temos também exemplos interessantes no Novo Testamento. Pedro negou Jesus. Mas Pedro não só negou Jesus não, irmãos. Ele negava e praguejava. Ele rogava praga contra Jesus. E Jesus deu uma segunda chance a ele. Pedro, vem cá. Apacenta minhas ovelhas. Você lembra de Paulo, Barnabé e João Marcos? Na primeira viagem missionária, João Marcos, que é o autor do Evangelho de Marcos, né? João Marcos abandona a equipe missionária. Paulo ficou furioso com João Marcos.
Na segunda viagem missionária, Paulo disse, ele não vai. Paulo estava ainda chateado com ele. Mas no final da sua vida, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, Paulo diz assim a Timóteo: quando vieres, traze João Marcos, ele me é útil. Veja, meus irmãos, que coisa maravilhosa. Isso é o poder da graça. É o que a graça faz. Aqui muitas vezes nós estamos batendo cabeça, dando testada um no outro, dando cabeçada, como ovelhas, como aqueles cordeiros, a gente chamava lá no sítio, aqueles borrego, brabo, dando testada um no outro. Mas, meus irmãos, o que é que Deus quer de nós? Venha, meu filho, você é útil. Traz João Marcos, ele é útil. Vamos dar mais uma chance a ele. Irmãos, nós precisamos entender isso e recomeçar. Quantas vezes nós vamos precisar recomeçar? Dar um passo atrás, repensar algumas coisas e recomeçar. A vida cristã, irmãos, uma vida cristã vitoriosa, ela é uma vida que tem e passa por recomeços. E, meus irmãos, nós precisamos disso aqui. Quanta gente quebrada tem hoje? Relacionamentos quebrados, desfeitos. Eu sei que tem muita gente me ouvindo, tanto aqui como fora daqui, como quem está acompanhando pelas redes sociais. E aqui dentro também. Tem relacionamentos quebrados aqui. O que é que nós estamos pensando? Aonde nós queremos chegar? Deus vai fazer prosperar? Deus vai nos fazer prosperar? Será que nós acreditamos nisso? A gente com o coração cheio de rancor, cheio de mágoa, cheio de ódio, cheio de ressentimento. E a gente está achando que Deus está fazendo vista grossa. Nós fazemos. Mas nós estamos pensando que Deus é como nós, que acha tudo isso bonito. Nós vamos celebrar a ceia daqui a pouco, com muita reverência. E é bom que entendamos o que vamos fazer. O que queremos? Onde chegaremos? Isso é uma coisa, meus irmãos, que está diante de nós. Porque também Deus não vai abrir a cabeça de ninguém, não. Deus não viola a consciência de ninguém. Eu nunca preguei isso aqui, nem vou pregar. Deus não viola a consciência de ninguém. Isso é uma coisa de cada um. Agora, Deus oferece. Ele mostra. Ele deu uma segunda chance a Jonas. Ele dá uma segunda chance a mim e a você. O que é que nós vamos fazer com ela? Agora observe, irmãos. Ele tem uma ordem para Jonas. O que foi que essa palavra do Senhor chegou dizendo? Verso 2. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Deixa eu dizer uma coisa para você.
O pregador não é o dono da mensagem. O pregador é o servo dela. A gente teve um professor no seminário que ele dizia: o pregador é escravo do texto. O pregador é servo do texto. O pregador é escravo do texto. A gente ficou saturado de ouvir isso. Pastor Jaziel Cunha. O pregador é escravo do texto. O que era mesmo, meus irmãos, que Jonas tinha que fazer? Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela o quê? A mensagem que eu te digo. O profeta não é a fonte da mensagem, o profeta não é o dono da mensagem. O profeta deve pregar aquilo que Deus manda. O profeta deve anunciar aquilo que está na palavra de Deus, conforme Deus mandou. O pregador não prega suas próprias palavras, ele anuncia a palavra de Deus. Ele não cria a sua mensagem, a sua própria mensagem, ele transmite a mensagem de Deus. Deus disse a Jonas: proclama a mensagem que eu te digo. O pregador é um despenseiro. Paulo diz isso lá na primeira carta de Coríntios, capítulo 4, verso 2. Nós somos despenseiros de Deus. O despenseiro é aquele que serve. O despenseiro, meus amados, não é aquele que coloca a comida na despensa. O despenseiro é aquele que vai na despensa e usa o que está lá para preparar a comida e servir para a família. Essa foi a figura que o apóstolo Paulo aplicou a nós. Nós somos despenseiros de Deus. Nós não pregamos a nós mesmos, não pregamos as nossas ideias, não pregamos o que nós queremos, mas nós pregamos a palavra de Deus. Não podemos mudar a sua mensagem. Nós não temos que criar uma mensagem à parte da palavra de Deus. Nós precisamos anunciar esta mensagem. Como dispenseiros, aqui está a dispensa. Quem é o responsável por abastecer a dispensa? É o pai da família. Quem foi que nos deu essa dispensa? Quem abasteceu essa dispensa? O pai da família, Deus, Ele é o dono. O que é que eu sou aqui? Um dispenseiro. O que é que o dispenseiro faz? Pega essa comida que está aqui e prepara para entregar à família de Deus, ao povo de Deus. Foi isso que Deus mandou Jonas fazer. Tem gente que diz assim: eu estou com uma mensagem na minha cabeça aqui. Eu já tenho a mensagem todinha. Agora eu vou procurar um texto para encaixar nela. Isso é o inverso, irmãos. E tem muita gente fazendo isso. Tem muita gente que faz isso. A mensagem é minha. Eu pego um texto, muitas vezes tiro o texto de contexto, faço o texto dizer algo que ele não está dizendo. E isso, amados, desqualifica o pregador, isso desqualifica o profeta. Um obreiro que prega o que quer, ou um obreiro que prega o que o povo quer ouvir, ele está desqualificado. Tem muito pregador que muda a sua mensagem de acordo com o público. A depender do público, ele prega de um jeito. Ou ele pode mudar a sua mensagem e pregar de outro jeito, de acordo com o público. O que é que eu vou dizer para agradar esse povo? Mas o pregador, ele não foi chamado por Deus para ser popular. O pregador não foi chamado por Deus para agradar as pessoas. O que foi que Deus disse a seus profetas?
Olhe o chamamento de Isaías, olhe o chamamento de Jeremias. Veja o que Deus disse a esses homens: tu vai pregar a um povo de dura cerviz, tu vai pregar e esse povo não vai querer ouvir. Eles vão rejeitar a tua mensagem, mas vai, fala, eu estou mandando. O pregador, ele foi chamado para ser fiel a Deus. A igreja não é um mercado, onde o freguês exige qual o produto que ele quer. Eu quero assim. Eu quero que o pastor pregue isso. Eu quero que o pastor pregue aquilo. Essas mensagens desse pastor não estão me agradando. Eu quero de outro jeito. Esse é o mau obreiro. O falso profeta. O pregador foi chamado por Deus para pregar o que Deus manda. E em último lugar, meus irmãos, entendendo isso, entendendo primeiro a graça de Deus em nos oferecer essa mensagem, o poder dessa graça. E nós vamos terminar falando sobre o poder dessa graça, porque é o resultado da pregação. Mas entendendo essa graça de Deus em nos buscar, entendendo, meus irmãos, o compromisso que o homem de Deus tem para pregar a palavra de Deus e transmitir ao povo de Deus a sua mensagem, nós precisamos, irmãos, entender e confiar que o pregador não é o responsável pelos resultados da pregação. Você entende isso? O pregador não é o responsável pelos resultados da pregação. O pastor está dizendo isso que é para ele tirar a responsabilidade dele. Não, eu sei a responsabilidade que eu tenho. Minha responsabilidade é de me esforçar o máximo possível. Eu estou falando no aspecto da pregação. Eu sei que a vida do pastor não é só isso. Mas no aspecto da pregação, minha responsabilidade como pastor dessa igreja, como pregador, é me esforçar o máximo possível para ser o mais fiel possível a Deus na transmissão da pregação. Esse é o meu papel. Eu só posso levar a palavra até seus ouvidos. Não mais do que isso. Quem leva até seu coração é o Espírito Santo. Não é meu papel. Nem do pastor Abimael, nem de pastor Manuel, nem de nenhum outro pastor. Esse é o papel do Espírito Santo. Por isso, o pregador não administra os resultados. Observe o verso 3. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida, destruída. Observe, meus irmãos, que Jonas cumpriu, embora que não de bom grado. Ele queria, na verdade, ver o fogo descer. Jonas queria ver Nínive destruída. Mas ele foi lá e cumpriu a vontade de Deus, ele cumpriu a ordem de Deus. Paulo disse: tem gente pregando por ciúme, tem gente pregando por discórdia, mas ele disse: não importa, contanto que o nome de Cristo seja pregado. Porque Deus usa, meus irmãos, até a nossa desobediência. Mas observe, Jonas foi lá, pregou.
E não era desejo de Jonas ver aquele povo salvo. Ele prega um sermão de juízo. Ele encurrala seus ouvintes, dizendo a eles: olha, em 40 dias, essa cidade vai ser destruída. Jonas chegou ali apresentando o rigor da lei, apresentando o chicote da ira de Deus. Observe que no relato aqui não tem nada de Jonas falando sobre arrependimento daquele povo, não tem nada de Jonas dizendo que Deus é misericordioso. Jonas não apresenta a graça de Deus. O sermão é curto, é direto e diz apenas isso: Deus vai destruir vocês. Dentro de 40 dias, Nínive será subvertida. A mensagem de Jonas foi uma mensagem de condenação. Ela avisava aos ninivitas que naquele período ali Deus iria destruir aquela cidade. A ideia aqui, irmãos, é que Deus iria destruir aquela cidade da mesma maneira que destruiu Sodoma e Gomorra, com fogo. É a mesma palavra que é usada aqui. Se você conferir lá em Gênesis 19 e o verso 25, observe lá. Gênesis 19 e 25. E subverteu aquelas cidades. Eu só quero essa palavra aqui, está falando de Sodoma e Gomorra. Subverteu aquelas cidades. Qual é a palavra que aparece aqui? O final do verso 4: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. É a mesma palavra. Jonas esperava o fogo descer, Jonas esperava o juízo de Deus descer sobre aquela cidade. Não se preocupou com a graça, não apresentou a misericórdia de Deus, não se preocupou em mostrar que Deus, ele perdoa os pecados dos arrependidos. Ele não se preocupou em tratar o pecado daquele povo. Ele não quis trabalhar para que aquele povo se voltasse para Deus em arrependimento, experimentando o poder da graça. Ele apresentou o juízo: Nínive será subvertida. Ele não se preocupou com a graça. Irmãos, eu quero terminar essa mensagem. Eu quero terminar contando uma história. Uma história que eu li, que ilustra bem isso e que é um alerta para nós, como Igreja de Cristo. Eu estou falando da realidade da Igreja de Cristo, não necessariamente da Igreja de Cupira, mas é um exemplo para nós, Igreja de Cupira, e de toda a Igreja de Cristo. É uma história verdadeira. Eu li essa história há algum tempo e foi relatada por um comentarista bíblico, um escritor, comentarista bíblico muito respeitado. Ele disse que num bar de São Paulo, um senhor entregou um folheto, um crente, um evangelista, alguém que estava evangelizando na rua. Chegou num bar e foi entregar folheto para as pessoas, e tinha lá uma moça, uma meretriz. Ele entregou aquele folheto para ela e começou a evangelizá-la. Naquela conversa, aquele diálogo, aquela mulher abriu o coração para aquele homem, e ela contou sua história. Ela era uma prostituta, mas ela foi criada numa igreja evangélica, no interior, lá do estado de São Paulo. Ela tinha passado sua infância e juventude numa igreja evangélica. E um belo dia, ela decidiu cortar o cabelo. Cortou o cabelo. E a igreja proibia essa atitude. Então ela foi excluída, porque cortou o cabelo. E ela ficou ali excluída. E ela então
continuou cortando cabelo. E não voltou mais para a comunhão da igreja. A igreja não permitiu. Mas sabe, cidade do interior como é que é, né? Como é que funcionam essas coisas? Então o povo não se conformava, o povo da igreja. E como não podia mais se vingar nela, não podia mais atingi-la, porque ela já estava excluída, a igreja então ameaçou o pai dela. O pai dela tocava na igreja. E a igreja ameaçou o pai dela. Ou você expulsa sua filha de casa, ou você não pode mais tocar aqui na igreja. E tocar na igreja era a coisa mais importante para aquele homem. Era o amor da vida dele, era a razão da vida dele. Então, para não ser também disciplinado pela igreja, ele cedeu à chantagem daquele povo e expulsou a menina de casa. Expulsa de casa, ela foi para a capital trabalhar numa casa de família. Trabalhar como doméstica. E lá, ela foi desencaminhada pelo filho do patrão. Todo mundo sabe o que significa isso. Ela ficou grávida. Quando ela se achou grávida, o patrão botou ela para fora. Jogou ela na rua. Ela escreveu para o pai, pedindo que ele a recebesse de volta. Ele disse: você não é mais minha filha. Você desobedeceu quando cortou o cabelo, e agora você está perdida. Você está desencaminhada. Você foi desonrada, você está destruída. Não é mais minha filha. E aquela moça grávida ficou na rua. Quem acolheu aquela menina, para o nosso espanto, foi a dona de um bordel. Levou aquela menina e deu teto a ela. E é claro, ela tinha seu objetivo com isso. E ali aquela menina tornou-se uma prostituta. E nessa conversa com aquele homem, aquele irmão que estava ali entregando o folheto e evangelizando, diz o autor que ela chorou, com saudade de casa e com saudade da igreja. Chorou, se lamentou, mas ela não viu amor na igreja. Não recebeu o amparo daqueles que foram alvo da graça. Ela foi receber o amparo no meio das meretrizes. E o autor termina dizendo: a mensagem da graça foi abandonada por aqueles que foram salvos pela graça. O que é a graça, meus irmãos? O que é a graça? Reflitamos. Pensemos nisso. Não estou exaltando as meretrizes, não é isso. Nem estou dizendo que a igreja deveria ter feito vista grossa ao pecado. Mas qual foi o pecado? Tudo começou porque a moça cortou o cabelo. Observe, meus irmãos, que isso não está muito distante da nossa realidade, dos nossos olhos, daquilo que a gente vê no dia a dia. Não é muito distante, não. Quantos procuram sinais? Quantos procuram evidências, resquícios da graça no meio dos crentes e não encontram? Quantos sofrem
Porque a igreja não entende o que é a graça e não consegue exercer a graça. Você quer ter uma noção do que eu estou dizendo? Procure um livro, tem também documentário na internet, no YouTube. Feridos em nome de Deus. É de estarrecer o coração. Entendamos, irmãos, o que é a graça. O que é que ela faz? Ela nos transforma. Ela muda o nosso coração. Se de fato nós fomos alcançados por ela. Esse é o poder da graça. Deus salvou aquele povo. Deus não subverteu aquela cidade. O resultado de tudo isso não dependia do pregador, porque se dependesse do pregador, tinha morrido todo mundo queimado no fogo. Deus tinha subvertido a cidade. Essa era a vontade do pregador, mas não era a vontade de Deus. A vontade de Deus era salvar, e assim Ele fez. Ele salvou aquela cidade. Que Ele tenha misericórdia de nós, meus irmãos, e que nós possamos compreender o poder da graça. Que Ele nos abençoe.